Shalom a todos. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou os meus pecados. Ressuscitado, ele me justificou. Ó, eu amo e um dia o verei como ele é. Bom dia, muito bom dia. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Saiba que é uma satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós não estamos aqui para denegrir ninguém, não estamos aqui para falar mal de ninguém. Não estamos aqui para atingir ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Quem é esta verdade? Cristo. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livre. Então nós estamos aqui para pregar esta liberdade que vem através do Filho. Libertação do cativeiro do pecado, da escravidão do pecado. Portanto, quando nós pregamos a verdade, nós sabemos que irá ferir os sistemas organizados, os sistemas denominacionais que são gaiolas, que prendem as pessoas nos seus credos, nos seus dogmas e nas suas doutrinas falsas. Então é desta forma. Não falamos contra as pessoas, falamos contra os sistemas. Isto é, nós não viemos aqui para falar diretamente contra os sistemas, mas pregar a palavra. E quando pregamos a palavra na sua totalidade, então isto vai atingir os sistemas organizados. Mas esta é a nossa missão na Terra, de propagar esta verdade, de ser uma bênção e propagar a bênção, de ser a promessa e propagar a promessa. Então, portanto, meus amados, eu não quero que vocês pensem que eu estou falando, me referindo diretamente a vocês. As pessoas são boas. Elas vão para suas igrejas pensando que estão indo bem, mas estão caminhando para um precipício. E aqui, como nós amamos as pessoas, queremos vê-las bem, queremos vê-las fora do sistema organizado. Gaiola bonita não dá comida a canário. Isto é um ditado certo. Pode sua igreja ser o que for, mas se ela não tiver a palavra, você está caminhando num local que vai te levar à perdição. Porque fora da palavra, ninguém será bem-sucedido. Você não irá bem. Deus disse para Josué: não se apartes do livro desta lei. Medita nesta lei de dia e de noite, para que tu sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para eu ser bem-sucedido por onde quer que eu andar, eu tenho que estar na palavra. Isto é certo. Então, nós vamos seguir aqui a sequência, aqui a nossa série, que estamos concluindo aqui o livro de Gênesis, um livro maravilhoso e repleto de mistérios, de coisas grandiosas. Como eu já falei para vocês, Abraão simboliza o fundamento da fé, Isaac do amor, Jacó a graça e José a perfeição. Não existe perfeição sem graça. Você nunca será aperfeiçoado se a graça não estiver em você. Quem é a graça? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o favor imerecido por nós. Então você só chega à perfeição através da graça. Jesus diz: sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como eu posso ser perfeito? Através de Cristo, a graça. Somos aperfeiçoados
em Cristo. Portanto, desta feita, eu quero ler com vocês Gênesis 47, porque nós concluímos o 46, a ida de Jacó ao Egito. Ele consulta a Deus para ir até o Egito, e Deus diz para ele: vai, fica tranquilo, que eu irei contigo. O importante da caminhada é Deus ir contigo. Se Deus for contigo, você será bem-sucedido. Então diz: vai, eu irei contigo. Eu farei com que José coloque as mãos sobre os teus olhos. Não te preocupa, tu serás sepultado aqui em Canaã. Porque Jacó cria na mesma promessa de seus pais. E seus pais também, como Jacó, cria na mesma promessa a qual Jó tinha. A mesma visão que Jó tinha, eles tinham, de que o Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então eles foram sepultados na caverna de Macpela, onde Jó estava, porque eles criam na mesma visão. Macpela hoje para o crente é Cristo, ser sepultado em Cristo. E como somos sepultados em Cristo? Pelo batismo. Se somos sepultados em Cristo, Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo disse: cremos que com ele também ressuscitaremos para reinar. Então é desta forma. Esteja sepultado em Macpela hoje, que é sepultado em Cristo pelo batismo. Agora eu pergunto a você: você já foi batizado? Você, meu amigo denominacional, seja de qualquer religião, já foi batizado? Eu te digo que não. Porque o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Te levaram às águas e repetiram os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e ali te deram somente um banho. Você entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Venha, seja sepultado em Cristo pelo batismo. Venha que eu vou te batizar da forma correta. Seja sepultado em Macpela, para que você morra na esperança da ressurreição. Então veja só, nós temos no capítulo 47 de Gênesis, quando Jacó chegou ao Egito, eu quero ler com vocês para fixar a nossa base aqui hoje. Observe comigo. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos, e suas ovelhas e suas vacas estão, com tudo que têm, são vindo da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nosso pai. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas dos teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha vida, das minhas peregrinações, são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra,
na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e toda a casa do seu pai, segundo as suas famílias. Pai, tua palavra é a verdade. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado para captar esta verdade. Unge os meus lábios e o meu coração agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, aqui nós temos uma lição preciosíssima. Uma lição maravilhosa. A princípio eu quero dizer que aqui nós vamos ver José se enriquecendo e enriquecendo a Faraó. Quando o povo do Egito, no final da leitura, você pode ler que você vai entender. O povo do Egito tem fome e trazem o seu dinheiro para comprar mantimento. O dinheiro do povo do Egito acaba, então José diz, então traga o vosso gado que eu troco por alimento. E aí o rebanho deles, os rebanhos deles também se acabam. José diz, então traga as vossas terras e eu troco por alimento. Eu trocarei por alimento. E aí José fez com que as terras ficassem todas para Faraó, enriquecendo a Faraó e enriquecendo a ele mesmo. Observe, José se tornou rico sem nunca pedir riqueza a Deus. Isso é uma das coisas que tem feito as pessoas se desviarem até da fé. O apóstolo Paulo diz, os que querem ser ricos caem em astúcia e cilada do diabo. E alguns nesta cobiça se desviaram até da fé. Observe, tem pessoas que vivem correndo atrás de riquezas. Ora, riqueza é um dom de Deus. A Bíblia diz isto em Eclesiastes. Se eu não nasci para ser rico, eu devo ficar quieto. Mas a maior riqueza que existe para um cristão é servir. Esta é a maior riqueza que você tem na terra. José ficou rico sem nunca pedir sequer riquezas a Deus. Porque a maior riqueza que ele tinha era servir. E Deus o enriqueceu. Jesus chegou e falou para nós, ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Então veja só, riquezas, eu tenho que juntar tesouros no céu. E como eu junto esses tesouros no céu? Servindo, levando o evangelho a um moribundo pecador, ganhando almas para Cristo. É desta forma que eu junto tesouros no céu, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O valor de uma alma é muito caro. O valor de uma alma custou caríssimo. E nós temos que sentir pelas almas imenso amor, orando, jejuando, pregando o evangelho para essas almas. Então a maior riqueza de um cristão é servir. Agora, nas palavras do profeta William Branham, o profeta desta era, o profeta diz, a maior ambição que um cristão deve ter na terra é levar o evangelho a um moribundo pecador. Esta é a nossa ambição. Não é ter um carro novo, uma chácara, ou se tornar rico aqui na terra. Não. Mas servir a Deus, ajuntar tesouros no céu, levar o evangelho a um moribundo pecador. Então, guarde isto. A maior riqueza é servir. Lembre-se, em Atos diz, o apóstolo Paulo diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Você é mais bem-aventurado, você se torna mais feliz quando você dá do que quando você recebe. Você é mais feliz quando você doa do que quando você adquire. Então seja desta forma. Então veja só. Então Jacó chegou ao Egito,
abraçou José, beijou, se sentiu feliz, satisfeito. E aí José pegou os 5 irmãos dele e levou até Faraó. A Bíblia relata que existem 2 erros que José cometeu. O primeiro erro foi quando começou a falar da sua história. Gênesis 37. Diz que ele trazia más notícias dos seus irmãos. Essas más notícias, no original, quer dizer maledicência. Ou seja, era fofoca, zum, zum, zum. Maledicência. Então, ele espalhava isto dos seus irmãos. Deus fez ele ser rejeitado para ele aprender a lidar com a rejeição. Deus fez com que ele passasse 10 anos na prisão para cada fofoca, cada zum, zum, zum que ele inventou dos seus irmãos. Observe. E o segundo erro nós temos aqui. Quando Jacó chegou com todas as almas no Egito, José diz: quando o faraó perguntar qual é a vossa ocupação, vocês dirão que são pastores de gado, porque pastores de ovelha é abominação no Egito. Observa. José queria que eles mentissem, mas eles eram pastores de ovelhas e não de gado. Mas você sabe que a graça corrige a perfeição. Ou seja, não existe perfeição sem graça. Jacó simboliza a graça, José é a perfeição. Você só será perfeito através da graça. E a graça corrige. A graça que é Jacó corrigiu José. E não mentiu. A graça não mente. Quem tem a graça fala a verdade. Quem é a graça? O Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Então quem tem a graça fala somente a verdade. Então observe comigo. E aí, diz, pastores de ovelha aqui é abominação. Você vê, ó. Pastores de ovelha é abominação no Egito. No Egito não existe pastores de ovelha. Quem é o Egito? O mundo. Uma pessoa mundana não pode ser pastores de ovelha. Existem pastores de ovelha, de porcos, de gado, de camelos, sabe? E de bodes. Só que o verdadeiro pastor são pastores de ovelhas. E são poucas pessoas que são verdadeiros pastores. Homens chamados por Deus. Existem aqueles que são chamados pastor, mas aqueles que foram chamados por Deus para pastorear. Observe. Pegaram algo que é excelente, porque a Bíblia diz, aquele que aspira o episcopado, excelente obra almeja. Olha, é uma excelente obra. Ninguém pode tomar essa honra para si se não for chamado por Deus. Aí hoje se tornou tão vulgar, tão baixo, que qualquer pessoa pode ser pastor, basta somente ir a um seminário teológico e ali se tornará um pastor, uma fábrica de pastor. Não, tem que ser chamado por Deus. Há muitos que se fizeram pastor. Há outros que se tornaram pastor por arrumadinho. Outros que eram favoritos de um pastor grande e ali se torna pastor. Porque é fiel àquele pastor, porque ajudou na obra. Não, tem que ter o chamado divino para aquilo. Tem que ter o chamado divino. Então veja só. Você acha que um pastor... Deixa isso. Eu vou fazer o vídeo sobre o que é um verdadeiro pastor. Como é que ele age. Quais são as ocupações de um pastor. Veja só. Vamos seguir aqui em frente para a gente não perder a nossa lição. Então José pegou 5 dos seus irmãos, foi até Faraó. E Faraó perguntou, qual é a vossa ocupação? Eles disseram, nós somos pastores de ovelhas. Na frente de José. José queria que eles dissessem que eram pastores de gado. Mas eles disseram, nós somos pastores de ovelha. Porque a graça jamais mente, fala a verdade. Então,
Deus deu aos seus filhos o melhor da terra. Observe, Deus só dá o melhor para seus filhos. Se você estiver passando problemas, tribulações, dores, agonia, saiba que é o melhor. Isso está acontecendo para o teu amadurecimento. Nada está à deriva, tudo está rodando nas engrenagens de Deus, tudo está perfeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja que quando Jesus transformou a água em vinho, aquilo era o melhor vinho que tinha, porque Jesus só dá o melhor. Quando eles foram para o Egito, a melhor terra do Egito foi dada a eles, que ficava no delta do Nilo, uma terra fértil que era Gósen. Deus só dá o melhor para os seus. Saiba disto, o que você estiver passando é o melhor para você agora mesmo. E aí, José levou Jacó a Faraó e Faraó conheceu Jacó. E Jacó abençoou Faraó. Diz que a terra, segundo os sábios judeus, a terra do Egito estava cansada, sem ter fertilidade. Diz que quando Jacó chegou lá e abençoou aquela terra, e abençoou a Faraó, a terra começou a germinar, a ficar mais fértil. Observe. A função de Jacó, ele tem essa função de abençoar. E o que ele abençoava, aquilo acontecia, seria bênção. Observe que a graça é assim, a graça tem função de abençoar, e quando a graça abençoa, que é Cristo, aquilo será bênção. Jamais pode ser amaldiçoado, jamais. Então Jacó pergunta, ou melhor, Faraó pergunta para Jacó, quantos são os dias da tua vida? Aí ele disse, os dias da minha vida são 130, poucos e maus. Veja, a vida de Jacó foi de desafio, foi de superar problemas, de superar obstáculos. Nenhum outro patriarca mostra uma vida de tantos problemas. Nenhum outro patriarca mostra uma mudança brusca de nome, de suplantador, de enganador para príncipe com Deus. Nenhum outro patriarca mostra uma luta com Deus, como aquele homem lutou. Nenhum outro patriarca mostra uma vida transformada. Uma vida totalmente transformada. Nenhum outro patriarca mostra um pedido de perdão tão perfeito que Jacó nos ensinou quando se ajoelhou 7 vezes diante do seu irmão para pedir perdão. Um perdão perfeito e completo. Então Jacó, a sua vida foi de desafios, de superar problemas. Nenhum outro patriarca mostra uma visão tão brilhante como a visão da escada. A segunda maior visão que existe. A primeira foi a que Jó teve. A visão da ressurreição. E Jacó teve a visão da redenção. Aquela escada que ligava a terra ao céu, que conectava os dois mundos, é quem? Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A forma de você chegar até Deus é através de Cristo. Ele é o acesso que te liga a Deus. Ele é quem conecta os dois mundos, a terra com o céu. Aceite-o e você será conectado com o céu. Então foi uma vida de peregrinação, de tanta pressão, que fez com que ele vivesse menos do que seus pais. Abraão viveu 180 anos. Isaac viveu 185 anos, porque Isaac viveu uma vida pacífica. Ele viveu 147 anos, Jacó. Chegou ao Egito com 130 anos, viveu 17 anos no Egito. Mas esses 17 anos no Egito foram os piores anos da vida de Jacó. Foi como se aposentar. Veja que ele passou 20 anos com Labão. Chegou com a roupa do corpo, mas voltou próspero, cresceu, prosperou. Voltou com mulheres e filhos, mas foram momentos difíceis na sua vida. Então um homem que sai da casa do seu pai, fugindo do seu irmão,
com medo da morte. Chega até Labão. Trabalha 14 anos por sua amada. Trabalha mais 6 por si próprio. Vê Labão o defraudar. Vê Labão o perseguir. E aí volta para a casa do pai, pede perdão para seu irmão, sofre uma pressão grande, porque seu irmão vem com 400 homens e agora ele sofre uma pressão no psicológico grande, com medo e desespero. Teve um encontro com Deus, seu nome foi mudado, chegou a Siquém, comprou uma terra caríssima, vê sua filha ser violada pelo um siquemita, depois vê seus filhos assassinar um monte de homens, pegar a espada e assassinar homens que estavam em plena circuncisão. Tem que sair da terra porque seus filhos fizeram ele cheirar mal. Chega no caminho de Efrata, vê sua amada esposa morrer. Mais à frente vê seu filho ser vendido, tirado dele o filho que ele amava, José. Então ele diz: os dias da minha vida são poucos e maus, foram desafios, e por ter tanta pressão psicológica, eu não consegui viver do tanto que meus pais viveram. Observa. Retrata às vezes as nossas vidas, o que nós passamos. Então Jacó abençoa Faraó e sai da sua presença. Então ele abençoa a Faraó, conhece a Faraó, abençoa e sai da sua presença. E aí a Bíblia diz: e José fez habitar seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Ou seja, quando Jacó abençoa Faraó, a terra começa a frutificar. É a graça trazendo bênção. Para onde a graça está, ela traz bênção. E eu quero viver uma vida para trazer bênção para os outros. Então José fez eles habitarem no melhor da terra. Deus dará-nos o melhor da terra. Esta terra será nossa no milênio. Pode ter certeza disso. Não agora, porque o mundo jaz no maligno. Satanás ofereceu este mundo a Jesus Cristo. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás, não é o tempo ainda. No milênio eu vou reinar sobre esta terra purificada, onde não haverá pecado. E o melhor desta terra será para os filhos de Deus, será para nós. Deus só dá o melhor para seus filhos. Então ali José sustentou o pai e os irmãos de pão e água. Então você tem. Ali está uma figura. José como Cristo. Cristo é o nosso sustentador, é o nosso mantenedor. É aquele que mantém, que nos sustenta, que nos sustenta de qualquer coisa. Tudo que você precisar, recorre a Cristo, que Ele te sustenta. Pode ter certeza disto. Ele é o nosso sustentador. Então veja só. Cristo nos dá o melhor e nos sustenta. Recorre a Ele. Clama a Ele e Ele resolverá qualquer problema da tua vida. Eu não tenho mais tempo para continuar, o meu tempo acabou. Mas eu quero te convidar para os nossos cultos. Rua Cândido Gambá, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Se desejar CDs, DVDs, literaturas gratuitamente, nós te damos de graça para você conhecer esta verdade. Então, fica na paz do Senhor, tenha um ótimo dia a todos que estão conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM e aqueles que vão assistir pelo nosso canal. Deus te recompense, Deus te abençoe, que você seja ricamente abençoado. Qualquer problema, corre para Cristo. Ele é a solução. Ele te mantém, Ele te sustenta. Shalom.
Fique na paz do Senhor. Amém.